Para você que está em casa, no último dia 15 de outubro, depois de 46 horas fechado, o aeroporto de Viracopos, em Campinas, voltou a operar. Nesse período, mais de 40 mil pessoas com viagem marcada perderam compromissos e foram prejudicadas. Quais os direitos do passageiro nesta hora? E quais as obrigações das companhias e agências de turismo? Hoje, o Pronto Atendimento vai falar sobre direitos do consumidor. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E participe do programa pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e também pelo facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Flávio Siqueira Júnior, advogado do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Flávio, muito obrigada por voltar aqui no Pronto Atendimento e aceitar o nosso convite. Obrigada. Nós que agradecemos. Olha, alguns dias atrás, no aeroporto de Viracopos, lá em Campinas, 550 voos foram cancelados por causa de um avião quebrado na pista. Isso causou um enorme transtorno para milhares de pessoas. Mas o que o passageiro que foi prejudicado pode fazer? Só no primeiro semestre deste ano, o Procon de São Paulo recebeu mais de 2.000 reclamações sobre agências e pacotes de viagens, um aumento de 28% em relação ao mesmo período do ano passado. As principais queixas são de problemas no contrato e cobranças indevidas. Alexandre e a namorada viveram uma história com um final infeliz. Durante 8 meses, planejaram uma viagem dos sonhos para Caldas Novas, em Goiás. Compraram pacotes de 5 dias da operadora CVC, mas, ao desembarcar, receberam a notícia desanimadora. Nos foi informado que o hotel estava em reforma no traslado do aeroporto de Caldas, que estaríamos indo para outro hotel, que não era o que a gente contratou. Na primeira tentativa de reclamação, veio a resposta. Não quer? Pega um ônibus até Goiânia e pega um voo para São Paulo e tenta resolver lá. Os problemas continuaram ao chegar no hotel. Um frigobar não abastecido. Você chega num quarto preparado para um casal, com apenas uma toalha. Leonardo comprou um pacote para Buenos Aires no site de compras coletivas Peixe Urbano, mas não conseguiu usar o cupom. O estudante tentou contato com o Peixe Urbano, apelou até para o Procon, fez a viagem por conta própria, foi para o mesmo hotel oferecido no pacote, fez os mesmos passeios e... O pacote que eles vendiam, eles diziam que estava com desconto de 50%. Eu fiz todas as reservas por fora e gastei menos. O consumidor no Brasil é sempre enganado. Essas empresas querem muito lucro com pouco comprometimento. Flávio, a gente viu que houve um aumento aí de reclamações, né? Ao mesmo tempo que isso é negativo, e tem um lado positivo também, porque você acha que as pessoas, de repente, passaram a brigar mais pelos seus direitos? Com certeza. Na verdade, vem tendo um aumento no acesso de viagens, no acesso a viagens por transporte aéreo, né? A compra de pacotes de viagens. E, ao mesmo tempo desse aumento, tem também a questão de que as pessoas estão se esclarecendo mais, estão conhecendo mais os seus direitos, estão buscando os seus direitos, o que é importante para que as empresas também, na contrapartida, forneçam um serviço melhor. Né? Então, é muito importante que o consumidor reclame e vá atrás dos seus direitos. E quem que fiscaliza isso tudo? Na questão aérea é a ANAC, é isso? Isso. No transporte aéreo de passageiros seria a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, ela que vai regular ali e fiscalizar as empresas aéreas. Mas o Procon também, assim, ele pode fiscalizar as empresas por ter um atendimento ao consumidor, né? Um atendimento mal prestado, um serviço mal prestado. O Procon também ele pode fiscalizar e multar as empresas. Então, é importante que o consumidor saiba que ele tem alguns recursos aí para fazer a sua reclamação. O primeiro é para a empresa, né? Para a própria empresa que ele contratou, fazer a reclamação, formalizar a reclamação. Se a empresa não atender, que ele procure o Procon mais próximo, né? Geralmente tem um Procon em cada cidade, né, do Brasil. E também, mesmo se o Procon não conseguir resolver, ele tem também a questão
da justiça. Ele pode procurar a justiça para ter uma indenização e ver os seus direitos garantidos. E o que ele precisa? Ele precisa os documentos que ele precisa ter para provar isso? O que ele precisa É importante guardar? que ele guarde todos os documentos possíveis, né? Então, por exemplo, na compra de um pacote de viagens, é importante que ele, no momento da compra, ele pegue uma via do contrato, ou até mesmo um folder, né? Um folheto de publicitário também, ele pode guardar, porque aquilo vai ter que obrigar a empresa a cumprir o que está ali. E qualquer situação que ele tenha durante a viagem, algum desconforto, chegou no hotel, não era aquilo que ele esperava, então ele tentar trazer documentos, porque se você acabar indo para o judiciário, o juiz ele não sabe o que aconteceu, ele vai precisar ver o que está no papel, né? Então, é importante sempre guardar os documentos. E aí, caso tenha algum gasto a mais em decorrência da má prestação de serviço, por exemplo, alimentação, vestuário, no caso de perda de bagagem, ou táxi, ele guarde todos os recibos para apresentar primeiramente para o PROCON, né, para demonstrar que ele teve o problema e futuramente, se for necessário, para a justiça. Entendi. Bom, outros setores, né, de venda pela internet, de telefonia, cada um está levando aí um puxãozinho de orelha por mau atendimento ao consumidor, né? Você acha que isso pode acontecer também, se continuar dessa forma? Pode acontecer para quem vai viajar? Não, com certeza. Quanto ao transporte aéreo, o IDEC, inclusive, vem cobrando as autoridades, que seria a ANAC, né, que fiscalize as empresas e aplique multas, no caso de descumprimentos do próprio regulamento da ANAC, né? Ou seja, problemas no check-in das empresas aéreas, o problema que teve em Viracopos, isso tudo reflete numa má prestação de serviço ao consumidor. E essa má prestação, ela deve ser punida, né? Tanto pelo consumidor que procura os seus direitos, como pela própria ANAC, fiscalizando. Então, o IDEC vem cobrando muito isso, essa aplicação das normas, né? E aí, com isso, com certeza, além disso, tem a questão dos grandes eventos, né? Que vem por aí, que vem né? por aí, Copa do Mundo, Olimpíadas. Então, é importante que tenha uma fiscalização bem próxima das empresas. Muito bom. Olha, o Murilo dos Santos mandou um e-mail para a gente. Ele escreve o seguinte: eu comprei um pacote de viagem em uma agência pequena, aqui do meu bairro, devido ao preço estar mais em conta. O que eu devo exigir dessa agência para não entrar numa roubada? Bom, isso é muito importante, porque na agência de viagens ela tem que ser idônea, né? Então, o consumidor, no momento da compra do pacote, ele tem que tomar alguns cuidados, né? O primeiro é verificar se a empresa está registrada no Ministério do Turismo, que, pela legislação, toda agência de viagem tem que estar registrada no Ministério do Turismo. Como é que ele faz isso? Ele pode entrar no site do Ministério do Turismo específico desse cadastro, que é www.cadastur.gov.br. Cadastur? Cadastur. Cadastur.com.br. E lá ele pode colocar o nome da empresa e verificar se ela tem um cadastro no Ministério, né? Outra coisa também é verificar se tem reclamações no PROCON. Ele pode acessar o site do PROCON, até mesmo ligar e verificar se ela possui muitas reclamações, conversar com amigos para ver se teve algum problema, ou seja, fazer uma pesquisa nesse sentido e para se resguardar. E no momento que ela apresenta, e também é importante, né, na hora da contratação, que ele verifique se ela emite um contrato, se existe um CNPJ da empresa, se ela está constituída, se a sede é naquele local mesmo que ele está contratando. Então, isso é muito importante. Quer dizer, o fato de ser uma empresa pequena não significa necessariamente que o atendimento vai ser ruim. Não, de forma nenhuma. Às vezes até o contrário, né? Porque uma empresa muito grande acaba, né? Claro. Não é? Porque aí, às vezes, a empresa pequena ela pode até atender melhor, né? Que é mais próximo, mas ela também tem que tomar os cuidados para se regularizar. Olha, a Juliana é de Santos. Ela escreve: o meu pacote de viagens para a Argentina incluía um city tour em Buenos Aires. Porém, o ônibus não apareceu no hotel e ninguém me deu satisfação alguma. O que eu posso fazer nessa situação? Bom, durante a viagem ela acabou perdendo o passeio, né? Então, assim, no momento ela tem que tentar minimizar aquela situação de alguma forma. Porém, aí ela teve um constrangimento, ela teve uma decepção, que ela contratou, além de não ter cumprido o contratado, ela teve uma decepção bem forte aí. Então, o que ela pode fazer? Ela pode entrar em contato com a empresa, com a agência de viagens que ela contratou e pedir uma indenização. Falar assim, olha, eu quero um abatimento do preço que eu paguei, ou seja, eu paguei um pacote, um valor X, eu quero pagar um pouco menos, eu quero um reembolso,
porque o serviço não foi prestado como eu queria. E se ela tiver um constrangimento, ela pode, inclusive, pedir uma indenização por danos morais, isso na justiça. E mesmo que a agência de viagem fale que não é culpa dela, que é uma terceira empresa que ela contratou, não tem problema. No Código de Defesa do Consumidor, a gente tem uma coisa que chama responsabilidade solidária, que todas as empresas, os fornecedores que participam da prestação de serviço, eles respondem pelos danos ao consumidor. Então, nesse caso, mesmo que seja uma terceira empresa contratada pela agência, essa agência é responsável. Então, ela pode pedir esses direitos para a própria agência de viagens. Entendi. Olha, vamos então às ruas de Barretos, no interior de São Paulo, com imagens da TV Barretos, para uma dúvida sobre viagens. Quando eu cancelo uma passagem aérea dentro de 30 dias, eu tenho dinheiro total de volta? Cancelamento da viagem em 30 dias. Tem o dinheiro de volta? Bom, essa é uma questão aí que também o IDEC vem batalhando bastante, que é a questão da taxa de cancelamento e alteração de passagem, né? Porque muitas vezes o consumidor, ele compra passagem e verifica que não vai poder mais viajar. Então, ele fala assim, bom, eu vou cancelar na empresa aérea, só que muitas vezes, teve uma pesquisa, inclusive, do IDEC, que verificou que muitas vezes a taxa de cancelamento, às vezes, é maior do que o próprio valor da passagem. Chega a ser 200% o valor da passagem. Sendo que a legislação, o Código Civil, que até vou falar, o artigo 740, parágrafo 3º do Código Civil, ele fala que essa taxa de cancelamento tem que ser de, no máximo, 5%. Nossa, e eles cobram quanto? Eles chegam a cobrar 200% no valor da passagem. Entendi. Isso é uma batalha que o IDEC vem começando a fazer contra essas empresas, né? E o que eles argumentam para essa taxa tão alta? Então, eles argumentam que, na verdade, o Código Civil não se aplicaria no transporte aéreo, entendeu? E aí, só que, na verdade, eles estão esquecendo um pouco que o Código Civil é uma lei federal, em que outras normas mais baixas, como a resolução da ANAC, por exemplo, essa norma vale mais, a lei federal vale mais que essa norma da ANAC. Porque a norma da ANAC fala que, em caso de passagens promocionais, não precisaria se ater ao limite da taxa, eles podem cobrar quanto quiser. Só que hoje a gente vê que a maioria das taxas são promocionais, né? As empresas aéreas têm aqueles níveis classes de tarifa, né? Tarifa promo, tarifa A, B, C, D, sendo que a última, que é a mais cara, geralmente não cobram taxas, né? Entendi. Porém, é de 5% a taxa cobrada, ou seja, o consumidor ele tem direito a pedir o cancelamento, só que vai ter o reembolso de volta, em até 30 dias, só que ele vai ser retido do valor de 5%. Isso é o que ele tem direito, né? Então, mas não é o que acontece. Não é o que vem acontecendo. E o que se sugere? Que a pessoa pague esse valor e depois entre na justiça, não pague? O que você aconselha nesse caso? Nesses casos, né, a gente até no direito do consumidor, a gente fala que o consumidor, nessa relação de consumo, ele é vulnerável, né, porque ele fica à mercê das regras que que o fornecedor coloca para ele. Então, nesse caso, a recomendação é que ele pague a passagem, pague a taxa e depois pleiteie na justiça o reembolso. E aí, nesse caso, seria um reembolso em dobro, né? Porque ele foi cobrado indevidamente dessa taxa. Olha só, o Júlio César Camargo, ele tem uma pergunta que tem a ver com isso. Olha, ele conta, eu comprei uma passagem pelo site da Gol para Porto Alegre, a ida no dia 7 de janeiro de 2013 e volta no dia 18. Só que não vou poder ir. Mas no cancelamento eu tentei, porque demoraria 30 dias para devolver ou não. Ele fala cobrar no cartão de crédito. Só que a administradora alega que não tem como cancelar. E a Gol diz que já foi cancelado. Quando ligo, a Gol não tem passagem aberta, e sim cancelada. Mas o estranho é que o crédito para comprar outra passagem cai na mesma hora. O que fazer nesse caso? Ficou claro para você? Ficou um pouco claro. Eu vou responder de uma forma mais geral. O que acontece? Na hora que você cancela a passagem, a empresa ela dá uma opção para você. Ou você vai ter um crédito com a gente, com a empresa aérea, e aí você pode comprar outra passagem, ou a empresa aérea vai chegar e te reembolsar, né? Só que quando você compra pelo cartão de crédito, ela vai te reembolsar pelo cartão de crédito, ou seja, ela vai te dar um crédito no cartão de crédito e depois você pede o crédito do cartão para sua conta, entendeu? Se você não tiver um cartão de crédito, tiver comprado de outra forma, você pode pedir que o reembolso seja feito na sua conta diretamente.
tá? Então, são essas as opções que a empresa dá e que é legal. Agora, o consumidor que faz o cancelamento e não recebe esse valor em até 30 dias, ele pode exigir, entrar na justiça, porque está havendo aí uma apropriação indébita da empresa, né? Está ficando com o dinheiro do consumidor. Olha, também sobre isso, hein? O Daniel, ele escreve, eu comprei uma passagem aérea e cancelei, mas a Azul não devolve o dinheiro que eu paguei, ela devolve em bônus. Isso é certo? Ela não pode simplesmente deixar só um bônus, né? Ela deve dar a opção, ou o bônus ou o valor direto na conta ou no cartão de crédito. Então, a Azul está cometendo aí um ato contra o Código de Defesa do Consumidor. E o que deve fazer, hein? Bom, a primeira coisa é tentar, né, uma negociação com a empresa, falar assim, olha, eu sei dos meus direitos, eu sei que eu tenho direito a receber na minha conta. Se a empresa não responder, procurar o PROCON. E aí, procurando o PROCON ele tem até 30 dias para te dar uma resposta, de que ele entrou em contato com a empresa e a empresa ou resolveu o problema ou vai tentar um acordo, até que o PROCON, verificando que muita gente vem tendo o mesmo problema, o PROCON pode, inclusive, multar a empresa, né? Muito bem, vamos ver agora, então, uma dúvida que pode ser uma verdade ou um mito sobre viagens e direitos do consumidor. Flávio, ficar retido por horas dentro do avião, sem assistência, pode render uma indenização? Pode, sim. Você tem, o consumidor, o passageiro, ele tem alguns direitos no caso de atraso de voo, né? E esses direitos eles se aplicam tanto quando você está no aeroporto como quando você está dentro da aeronave. E esses direitos são, a partir da primeira hora, você tem direito a facilidades de comunicação. Isso é o que fala a Resolução 141 de 2010 da ANAC. O que são facilidades de comunicação? Ou seja, a empresa ela tem que fornecer gratuitamente um acesso à internet ou um telefone para você avisar os familiares ou avisar que vai chegar com atraso. Então, a norma permite ela determina que, a partir da primeira hora, você tem esse direito. Dentro do avião também? Dentro do avião também. Agora, se as empresas não conseguem fazer isso, mas a ANAC, ela determina que deve ser feito assim. Agora, a partir da segunda hora, ela tem direito, inclusive, à alimentação adequada. Ou seja, pode receber um voucher, se ela estiver no aeroporto, receber um voucher para te retirar algum alimento em alguma lanchonete, né, ou mesmo fornecido pela própria empresa. E a partir da quarta hora de atraso, a pessoa pode cancelar a passagem, pegar o dinheiro de volta. Ou a empresa pode fornecer uma hospedagem para que ela aguarde o outro voo. Agora, vamos imaginar a situação que ele está dentro do avião, numa viagem que iria durar 50 minutos, ficou 3 horas, 4 horas parado ali dentro, às vezes em uma situação inconfortável. Se ele se sentir constrangido com isso, ele pode entrar com uma ação pleiteando danos morais. Entendi. Mas veja só, então acontece tudo isso, então me coloco nessa situação. Então o voo atrasa, o tempo vai passando, mas eu não encontro ninguém que eu possa exigir esses meus direitos, porque o atendimento também muitas vezes é ruim, né? Quer dizer, o que fazer depois disso? Isso é uma agravante, né? Não porque a empresa ela tem que fornecer funcionários treinados e capacitados que conheçam dos direitos do consumidor, que informem o consumidor de seus direitos, né? Isso até a própria ANAC mesmo, ela determina isso. E agora, caso você não tenha ninguém para pleitear os seus direitos, não tem ninguém para você reclamar da empresa, ali, um responsável pela empresa, você pode depois, é até importante que outras pessoas também que estão ali, que estão passando pelo mesmo problema, que elas se comuniquem, se identifiquem, né, e entrem em conjunto, né, com uma reclamação. Entendi. Olha, o Paulo Almeida, ele escreve, se eu demorar muito para fazer uma reclamação sobre o meu atendimento em uma agência turística, eu perco os meus direitos? Existe um prazo para reclamar? Existe um prazo, né? Em regra, todo direito que você tem um prazo para pleitear, né? Que é o que a gente chama de prescrição. E nesse caso, se tiver algum problema, qualquer problema de consumo que o consumidor venha a ter, e isso se aplica a viagens, o passageiro, o consumidor, ele tem um prazo de até 5 anos para reclamar. 5 anos? 5 anos. Então, se ele tiver toda a documentação, uma forma ali de demonstrar que ele passou por aquele constrangimento, que ele passou por aquele problema, que o serviço foi mal prestado,
ele tem até 5 anos para reclamar na justiça. Muito bem, com imagens então da TV Barretos, nós voltamos às ruas, lá no interior de São Paulo, para mais uma dúvida da população sobre viagens. Como que eu faço para levar meu cachorro numa viagem? Os animaizinhos de estimação. Então muita gente quer viajar, passar férias e levar o seu companheiro, né, o seu animal doméstico. E aí tem algumas regras, né? São as regras para ônibus, né, para viagens, né, interestaduais, né, viagens até internacionais de ônibus, e tem as regras para a empresa aérea, né, para transporte aéreo. As regras do ônibus é o seguinte: você tem que você vai ter que pagar um adicional, fatalmente, tem que verificar quanto que seria esse adicional, as regras da empresa para você levar o seu animal, mas geralmente tem uma coisa que chama kennel, que é como se fosse uma casinha. Aquela casinha de transporte. Casinha de transporte, né? Então você tem que pegar uma casinha daquela que seja mais adequada, que o animal consiga se movimentar lá dentro, né? Até os veterinários falam que ele tem que conseguir dar uma volta em si mesmo ali dentro, que isso significa que ele está confortável. E muitas vezes ele pode ir na questão do bagageiro, né? Então é importante entrar em contato com a empresa e verificar onde que ele poderá ser transportado, que ele pode ser transportado também ao lado do dono. Então varia então de empresa? Varia de empresa, entendeu? Ele tem que verificar. No caso do transporte aéreo é quase a mesma coisa. E que ele pode ir tanto na cabine, pode ir junto com o passageiro, ou na cabine, que ele fica lá no mesmo patamar do passageiro, mas ele fica na frente, né, próximo ao piloto, tal. Tem uma área ali que geralmente eles acomodam os animais. E agora, em último caso, tem a questão de eles irem junto com a bagagem, mas isso não é, os veterinários não recomendam muito isso, que pode trazer um estresse grande e algum problema para o animal. E é importante também que, um tempo atrás, teve um problema com alguns cachorros que tinham um focinho curto, né? Eu não sei muito bem o nome das raças, mas teve algum problema com isso. Então, as empresas agora elas restringem o transporte de alguns animais. Então, por exemplo, um animal de focinho curto, tal, ele tem problema para respirar, né? Então tem aquela questão de segurança do animal. Então é importante que a pessoa veja com a própria empresa, né? Ou acesse o site ou ligue para verificar as regras. Muito bem, nós já voltamos então com outras informações sobre direitos e cuidados ao planejar suas viagens. Continue enviando suas questões, que o Flávio Siqueira Júnior, advogado do IDEC, vai tirar suas dúvidas. A gente volta daqui a pouquinho, até já. Nós estamos de volta com o pronto atendimento. Quem está tirando suas dúvidas é o Dr. Flávio Siqueira Júnior, advogado do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que fala sobre os direitos e cuidados ao planejar as suas viagens. Flávia, a Luísa mandou um e-mail para a gente e ela diz o seguinte: em caso de extravio de bagagem, a agência tem alguma responsabilidade? Tem também. Porque tanto a agência como a transportadora vão ser responsáveis por esse extravio, né? Como eu disse, tem aquela questão da responsabilidade solidária, que ambas as empresas que fazem parte ali do negócio, elas respondem para a pessoa. E também é importante mencionar que, no caso de bagagens, a partir do momento que você deixa a sua bagagem com a empresa, seja ela transportadora aérea ou rodoviária, até o momento que ela te entrega essa bagagem, a empresa é responsável por qualquer dano que venha ocorrer. Se ocorrer algum furto, quebrar alguma coisa lá dentro. A agência de turismo? Tanto a transportadora como a agência de turismo. Então, o consumidor pode optar o que ele achar mais fácil de lidar ou receber os seus direitos. Ou seja, se a transportadora não reembolsá-lo, né, do dano que ele teve, ele pode procurar a agência. Entendeu? Aí a agência deve reembolsá-lo e depois a agência tem uma ação de regresso, que a gente chama no direito de ação de regresso, tem uma ação de regresso com a transportadora, ou seja, quem deu causa. Mas ambos são responsáveis perante o consumidor. E o que fazer bem naquela hora lá, que você ficou um tempão esperando na esteira, sua mala não chega? Quem que eu procuro primeiro? Bom, a empresa aérea que você contratou. Então, no caso de transporte aéreo, você pode, no momento do desembarque, né, que você vai pegar a sua bagagem, se você encontrar algum problema, ela vier
teve algum dano ali, tal, algum furto, ou se ela nem aparecer, você pode procurar, aliás, você deve procurar um funcionário da empresa que vai estar ali na área de desembarque e formular um registro de regularidade de bagagem. É um formulário que você vai preencher para relatar o ocorrido. E aí a empresa vai ter que te responder. Se a bagagem tiver sido extraviada, ela tem um prazo, né? Prazo de 30 dias para que encontrar a sua mala. Se ela não encontrar até 30 dias, você vai ter que ser reembolsado do que está lá dentro, né? Então, aí vem a questão. Como que eu vou dizer? E como que a empresa também vai se certificar que é isso? Quer dizer, é um pouco confuso, não é? É um pouco confuso, mas na verdade, no direito do consumidor, a gente tem uma coisa que chama responsabilidade objetiva da empresa, né? Ou seja, ela não precisa demonstrar que teve culpa, que ela teve algum problema, que ela causou aquele problema. Simplesmente o problema ocorreu, a responsabilidade é dela. Então o consumidor que tem que ter boa fé nessas horas, ou seja, tem que falar realmente o que estava ali dentro, ele pode relatar e falar assim, olha, eu tinha tanto de roupa, tinha uma máquina fotográfica, tinha isso, tinha aquilo, e a empresa vai ter que indenizar no que o consumidor está pedindo. Agora, a empresa ela pode se redimir, ou seja, não indenizar o consumidor, se ela comprovar que não houve nenhum problema. Ou seja, ela teria que ter uma câmera durante todo o trajeto da bagagem até o aeroporto, uma câmera dentro do avião para se certificar que não ocorreu nada. Então, isso, se o consumidor entrar na justiça, o juiz vai verificar se a empresa tomou os cuidados necessários. Se verificou que ela tomou os cuidados necessários, aí o consumidor não tem direito a indenização. Por isso que é importante ter boa fé, porque numa ação judicial o juiz vai verificar se aquilo é plausível, né? Se o que você está pedindo realmente faz sentido, né? Ou seja, tem um nexo causal ali com a relação. Entendi. Olha, o Júlio, ele escreveu, eu gostaria de saber se as empresas aéreas podem fazer um preço diferente na internet, outro no telefone e também no balcão ou lojas próprias. Não poderia fazer essa diferenciação de preços. Mas algumas vezes a gente já teve reclamação que por telefone era um pouco mais caro, que pela internet é mais barato, mas essa diferenciação de preço ela não pode fazer. Isso porque isso limita o acesso de pessoas, que acaba prejudicando pessoas que não têm acesso à internet, por exemplo, ou que não podem ir até o balcão da empresa aérea no aeroporto. Então, tem que haver uma igualdade de tratamento dos consumidores. Mesmo quando elas colocam como uma promoção, também isso não está correto? Não, mesmo com uma promoção, né? Aí, a questão de promoção tem que verificar as regras, né, da promoção. Mas nenhuma promoção, que é uma forma de publicidade, né, ela pode ofender a igualdade, né, de todos. Então, todos os consumidores têm que ser tratados de forma igualitária, mesmo quem tem acesso à internet e quem não tem. Olha, a Marilza, ela escreve, se a agência cancelar a viagem, existe a obrigação de restituir todos os valores pagos corrigidos? Corrigidos, com certeza. Se a própria agência cancela a viagem, ou seja, não foi culpa do consumidor, não foi ele que decidiu cancelar, como ocorreu no começo do programa, a pessoa estava feliz, contente de viajar, esperava o ano inteiro para viajar e, de repente, cancelado porque não tinha hotel ou porque a agência não comprou o pacote, enfim. Nesse caso, esse é um caso grave, né? E isso, o consumidor ele tem direito à indenização por tudo que ele pagou, de forma corrigida, dos gastos que ele teve no decorrência dessa viagem, ou seja, ele teve que ir até o aeroporto, ou ele teve que ir de táxi, enfim, comprou mala, enfim, ele pode fazer toda essa questão. E o mais importante nesse caso seria o dano moral, porque o dano moral aí está claramente configurado, porque houve um constrangimento, houve um problema, né, com aquela pessoa. Muito bem, olha, hoje o Pronto Atendimento recebeu o Flávio Siqueira Júnior, que é advogado do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e o Flávio contou para mim que uma palestra, é isso que o IDEC está promovendo? Isso. No próximo dia 27 de novembro, né, haverá uma palestra na própria sede do IDEC, que vai tratar, eu que vou dar essa palestra, que vai tratar de problemas com viagem. Muito do que a gente conversou aqui e outras perguntas também podem ser sanadas. É uma palestra gratuita e para ter informações a gente pode entrar no site do IDEC? Pode entrar no site. Que a gente está vendo aí no ar. A palestra é gratuita e vocês podem entrar no site
além de ter outras informações de direito do consumidor, lá vai ter a informação do evento, que vai ser dia 27 às 7 da noite, na sede do IDEC, aqui em São Paulo, né? Pertinho aqui da TV Cultura. Tá bom então, Flávio. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Espero recebê-lo em breve para tirar mais dúvidas da gente. Eu que agradeço. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã nós voltamos às 8 em ponto para falar sobre saúde do homem. Você pode já mandar suas perguntas. Bom dia, até amanhã.